Senhor, quando me chamar, eu irei. Estou pronto a qualquer momento. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe de uma forma especial. Conforme prometido, nós vamos estar gravando a segunda parte da parábola do filho pródigo e do seu irmão que ficou. Não quis... Quem não acompanhou o primeiro vídeo, ali eu falei sobre o filho que foi embora, o filho pródigo. E não quis me estender muito para não ficar tão comprido o vídeo e decidi dividir em duas partes. Então aqui nós temos agora um cenário. O filho, como foi falado no primeiro vídeo, um filho que foi e teve a sua consciência despertada, entendeu que precisava voltar. E esse filho volta, o pai se alegra e a história nós conhecemos, que é uma festa, um banquete proporcionado por este pai, por tão grande alegria de ter o seu filho de volta. Mas quando nós vimos esta parábola no versículo 25, para quem não acompanhou o primeiro vídeo, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, já foi a primeira parte, agora nós vamos adentrar o versículo 25, que nos diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Vem o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que a palavra de Deus assim nos diz? Nos diz sobre alguém que não se alegrou na volta do irmão. Alguém que agora, quando talvez a Bíblia não diz quanto tempo este filho teve perdido, a Bíblia também não diz que o filho pródigo gastou tudo com as meretrizes, ou seja, com as prostitutas. Isso foi uma acusação do seu irmão, uma suposição. A Bíblia diz sim que o filho pródigo gastou dissolutamente, gastou sem se preocupar no dia de amanhã. Isso é viver uma vida dissoluta. Mas a acusação parte do irmão que ficou. Ao invés dele se alegrar, ao invés dele achar algo muito bom, aquele irmão que criaram-se juntos, talvez quando eles estavam no campo conversavam, talvez a relação não seria tão boa. A Bíblia não diz, mas nos permite montar um cenário, conjecturar a palavra. E aí nós vimos agora esse filho que foi embora, passou por tudo que tinha para passar, ele se despertou, teve a mente despertada, e agora ele volta. O seu pai o recebe como pai, mas o seu irmão ele fica tão triste ao ponto de se indignar, de não querer entrar, não querer participar da festa. E eu digo, nos dias de hoje, como tem pessoas assim no nosso meio. Eu creio que neste tempo de crise, as coisas estão afunilando cada vez mais, e eu creio que os desviados, aqueles que são os filhos pródigos, eles estão entendendo que Jesus está voltando. E eu creio, isso é o Lucas, eu creio de uma forma profética, que nestes últimos dias muitos hão de retornar, porque Deus está afunilando sim, e muitos hão de retornar, os filhos pródigos hão de retornar à casa do Pai. E o que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que quando estes filhos pródigos retornarem, aqueles que ficaram, não expulsem eles. Não tenham ciúme deles, não tenham inveja deles, não tentem matá-los. Porque eles estavam perdidos, voltaram e agora eles estão querendo o abrigo do Pai. Este título desse vídeo tem desviado dentro da igreja. Esse é o tema deste vídeo, desviado dentro da igreja. Quem são os desviados dentro da igreja? São pessoas que apostataram da fé, são pessoas que estão baseadas em anos de congregação, anos ministeriais. Eu aprendi com um grande pastor, um pastor muito amigo meu, que tempo só serve no INSS, ou seja, tempo só serve para se aposentar. Quando nós temos a obra de Deus, é claro, um fato inegável, nós não podemos como que eu posso dizer, a gente não pode dispensar os anciões, não podemos desprezá-los, esta é a palavra, nós não podemos desprezá-los. Eles têm um papel muito importante, eu até creio que as coisas estão acontecendo com a proporção que estão acontecendo, porque há uma grande modernidade adentrando a igreja, há um ciclo jovial, tentando desmantelar, tentando descaracterizar a igreja de Cristo, ou seja, há um pensamento errado, completamente errado. Tiramos os mais velhos, adentramos com a modernidade e teremos o controle da igreja. Não penso assim, eu penso que os padrões antigos, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós devemos o quê? Manter, não são dogmas, mas são padrões doutrinários, padrões de culto. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que há muito tempo estão dentro da igreja, só que elas se desviaram dentro da igreja. Elas vão ao templo, elas vão às reuniões, elas participam dos congressos, elas participam das campanhas. Mas elas já perderam a presença do Espírito Santo. Elas já apostataram, elas já estão apenas numa casca. E isso acontece muito nos nossos dias, muito no nosso meio. Mas algo que me deixa ainda mais intrigado, o que acontece com essas pessoas, ela apóstata da fé, ela não aposta da fé, ela não fica apostatada. Agora ela vê o irmão voltando, ela vê novos convertidos e ela está ali como pedra de tropeço, como embaraço, ou seja, ela já não sente mais o prazer de estar na presença e ela trabalha para contaminar os que estão na sua volta. Eu quero dizer nesse pequeno vídeo um alerta. Não seja você um irmão que ficou. Não seja você um invejoso, não seja você alguém apostatado da fé, não seja você uma pessoa amargurada, uma pessoa que teve os seus sonhos frustrados na presença de Deus, uma pessoa que tinha tudo para dar certo, como a Bíblia diz: ei filho, tudo que eu tenho é teu, sempre foi teu. Entenda que você está no meio do povo, você está na casa do Pai, tudo é seu, você não precisa ter inveja do seu irmão que vai voltar, que está voltando, mas seja diferente, abrace, seja diferente, estenda a sua mão, ei, tropeçou, eu estou contigo. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, o reino cresce. Se cada um de nós nos colocarmos no lugar do outro, o reino cresce. Isso não é mensagem de autoajuda, não. Não é mensagem, não. De egocentrismo, não. Isto é uma palavra da parte de Deus. Deus está preocupado com uma geração de desviado dentro da igreja. Pessoas que vivem apenas no sistema, apenas uma casca por fora. Pessoas que já perderam a intimidade com o Espírito de Deus. Pessoas que estão ali por estão no modo automático. Um culto mecanizado. Estão apenas, é dia de culto, coloca sua roupa e vai ao templo. Não, Deus quer muito além disso. Deus, ele quer que você mantenha uma comunhão. Deus quer que você mantenha uma continuidade espiritual, uma busca pela sua presença. Deus, ele tem o poder de fazer tudo sozinho, mas ele prefere quando você anda em parceria com ele. Eu costumo dizer muito isso. Eu lembro de uma passagem que quando Moisés ele tira o povo do Egito,
A mão de Deus está sobre Moisés. Deus é na vida de Moisés o libertador. E agora este povo, esta multidão, assim como Moisés, eles estão à beira do Mar Vermelho. E eles entendem que se eles voltarem, o exército de Faraó está no encalço. Se eles avançarem, ali existe um mar, e muitos não sabiam nadar, muitos talvez perderiam as suas vidas, morreriam afogados, perderia gado, perderia os seus patrimônios, as suas coisas que eles tinham. E eles entenderam também que se eles ficassem prostrados à beira do deserto, ali no deserto, eles morreriam no deserto. Então este povo agora não pode voltar, não pode avançar e não pode ficar parado. O que que faz? A Bíblia diz que Moisés ele clama e Deus ele brada: Moisés, por que clamas a mim? O que tu tem na mão, Moisés? E Moisés com o seu cajado representando a autoridade. Moisés agora ele toca a ponta do cajado sobre o Mar Vermelho. Aí vem a parte interessante. Moisés entra com a parte dele e a Bíblia diz que vem um vento oriental e rasga o mar no meio. Ou seja, Deus entra com a parte dele. Deus está dizendo: quando você faz a sua parte, eu faço a minha. Você precisa fazer a sua parte. Deus ele tem o poder de fazer tudo sozinho, mas ele prefere quando você faz a sua parte, aí ele entra com a dele. E tão interessante é que Deus ele não precisa de alguém dizendo: ei Deus, eu já fiz a minha parte, agora está na hora do Senhor fazer. Não. Ele sabe o momento de trabalhar, ele trabalha na hora certa, no tempo certo. Então você que tem algumas frustrações, talvez não aconteceu algo na sua vida, talvez você precise examinar, talvez você precise se colocar na posição, talvez você precise entender se você está dentro da denominação, se você está dentro do ciclo religioso e fora da presença de Deus. É muito comum isso acontecer. Nós não somos hipócritas. Existem muitas pessoas que estão fora. Você sabe disso. Então nós precisamos entender que o filho que não foi embora, aqui a Bíblia está dizendo, ele não foi embora porque amava o pai. Ele não foi embora porque tinha prazer de estar na casa do pai, não. Ele foi embora porque ele tinha medo de perder tudo. Ele não foi embora porque ele tinha medo de ser frustrado, de lá na frente dar errado. Ele estava dentro da casa do pai por medo, e não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não quer que você esteja dentro da igreja por medo de ir para o inferno. Porque se você estiver dentro da igreja com aparência, apenas uma casca, apenas uma roupa de crente, vestido de crente, falando igual crente, com a Bíblia debaixo do braço, e se você não tiver seu nome escrito no livro da vida, não adianta, você vai passar a vida inteira se enganando. É uma palavra dura, é pesada. Mas é uma grande realidade. Nós estamos vivendo o evangelho do oba-oba. Nós estamos vivendo um tempo que tudo pode, tudo é permitido. Mas a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que ainda nós somos o sal, ainda nós somos a luz. A Bíblia diz que ainda nós temos que manter o equilíbrio nesta terra. Se o sal perder o seu gosto, se o sal perder a sua essência, só serve para ser pisado pelos homens, lançado fora, e os homens pisam por cima. Está cheio de grandes homens de Deus que foram homens de Deus, mulheres de Deus, que perderam o gosto, perderam a sensatez, perderam o equilíbrio, e agora estão aí sendo pisoteadas. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo que nos diz: não adianta estar dentro, tem gente que está dentro, mas vai ficar fora. Nós precisamos servir a Deus verdadeiramente. Ei, você desviado dentro da igreja, sim, preste atenção. É tempo de se arrepender, é tempo de se converter verdadeiramente, é tempo de voltar ao primeiro amor. Lembra que Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor de lado. Tu deixou, mas olha onde tu caiu. Te arrepende e volta a fazer aquilo que fazia, volta às primeiras obras, que assim o Senhor se alegra, assim o Senhor estará ministrando na tua vida. Seja canal de bênção na vida do irmão, seja uma pessoa que estende a mão, tem um espírito voluntário, tem um coração bondoso. Aquele que se perdeu, aquele que vai voltar, estenda a mão. Não termine de matar o irmão, não termine de afundá-lo, não. Mas seja você uma pessoa seguidor de Cristo, seja você um cristão verdadeiramente, estenda a sua mão ao necessitado. Apoie, ampare aquele que está chegando. Em nome de Jesus Cristo.
Receba essa palavra. Eu quero orar com você nesse momento. Assim o Senhor toca no meu coração de eu orar. Você que vai estar assistindo esse vídeo, eu quero orar pela tua vida. E eu quero que você sinta a presença de Deus. Há muito tempo você não sente a presença de Deus. Há muito tempo você vai nas reuniões, você vai no culto, mas você já não acha graça mais, mas você precisa ir, ou tem a pressão de algum familiar, ou talvez você seja um adolescente, um jovem que precisa ir obrigado. Talvez você precisa ir porque a sua esposa obriga, porque o seu esposo obriga, eu não sei, mas não seja obrigado. Tenha prazer de estar na presença de Deus. Tenha prazer de adorá-lo em espírito e em verdade. Tenha prazer de estar em comunhão com Ele. Feche os teus olhos comigo. Sinta a brisa do Espírito Santo nesse momento te envolvendo. Sinta o abraço, independente de onde você caiu, independente se há muito tempo você está prostrado, independente se você está desviado sim dentro da igreja. Escute a voz do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós chegamos, ó Pai, te agradecendo por esta oportunidade a qual assim o Senhor tem nos concedido de ministrar a tua palavra, Senhor amado, espalhando, Papai querido, a boa semente, Pai. Senhor, que esta palavra, Papai querido, adentre aos corações e que o teu Espírito Santo encontre, ó Deus, corações abertos, corações contristados, ó Deus, corações, ó Deus, quebrantados na tua presença, para que assim tu possas fazer morada, para que assim tu possas, ó Deus, restaurar o casamento, restaurar a família, restaurar, ó Deus, a alegria da salvação que foi perdida, meu Pai. Senhor amado, nós ministramos, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, onde há muita guerra. Nós ministramos, ó Deus, pelos filhos pródigos, os filhos que ficaram, ó Deus, os desviados dentro da igreja. Senhor, aquele que perdeu o prazer de estar na tua presença, Senhor. Contempla ele, contempla ela neste momento, Espírito Santo. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que o Senhor assim faça a obra que lhe apraz, ó Deus. Resgata aquele que está no lamaçal do pecado. Senhor amado, restitui aquele que teve os seus sonhos frustrados, os seus sonhos roubados, ó Deus. E assim entra com socorro neste momento, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Sinta-se abençoado, receba algo da parte do Senhor. Receba a presença do Espírito Santo e não desanime, não pare na caminhada, mas siga firme, rumando à cidade celestial, muito perto. A Bíblia diz: o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para buscar os seus. Que Deus os abençoe de uma forma sobrenatural. Glória a Deus.